Assim que eu fui aprovado no concurso público de analista do TRF da 4ª Região, quando eu entrei no grupo de nomeados, em mais ou menos no final de 2020, ali em novembro, dezembro, eu fiz uma pesquisa, eu apliquei uma pesquisa que se chama Como você passou em concurso público. E através dessa pesquisa, a gente pode observar estratégias e metodologias de estudo e até mesmo as condições sociais desse público que faz concurso público de tribunal, inclusive Tribunal Federal. Beleza? Então me acompanha aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar o resultado dessa pesquisa. Então, pessoal, nessa pesquisa aqui eu perguntei para 125 pessoas, né? Quanto tempo você estudou? E aí, ó, vou dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor. Olha só, 28% entre 1 e 2 anos, 30,4% menos de um ano, 20,8% entre 2 e 3 anos e 8% entre 3 e 4 anos. Né? Então a gente pode ver que a grande maioria estudou mais de um ano. Quantas horas em média você estudava por dia? Isso aqui ficou bem dividido, ficou bem legal para a gente analisar. Olha só, 21,6% estudava entre 3 e 4 horas por dia. Ao passo que 12,8% estudava entre 2 e 3, 15,2% estudava entre 4 e 5, 12% entre 5 e 6, 8,8% entre 6 e 7, 16,8% mais de 7 horas, galera. Beleza? Entre 1 e 2 horas, 8,8%. Então a gente consegue ver aqui que essa galera que estudou para concurso de tribunal, a maioria deles estudava bastante horas por dia, tipo, pelo menos 3 horas por dia, a grande maioria, tá? Tipo, mais de 50% aí, mais de 60% estudavam esse montante de horas. Em qual período você estudava? 23,2% falaram que estudavam à noite, 19,2% falando que estudavam de manhã, à tarde e à noite, certo? Então eram pessoas que tinham tempo livre, provavelmente não trabalhavam. 16% manhã e tarde, 12,8% noite e madrugada, 8,8% tarde, tá, galera? Agora, quando você estudava, você era casado ou estava em união estável? 28% era casado ou estava na união estável, tinha um companheiro ou companheira. 47,2% eram solteiros e 24,8% namoravam. Então parece que o mundo dos concursos públicos está mais favorável para os solteiros, hein, galera? Você tinha filhos? 84,8% não. 8% tinham um filho. E pouquíssimas pessoas aqui, né, só o que sobrou mesmo aí de fato, tinham 2 ou 3 filhos. Você trabalhava? 37,6% não, a grande maioria esmagadora. 12,8% trabalhava apenas meio período, 17,6% trabalhava de 6 a 7 horas por dia e 28% trabalhava manhã e tarde, né? Aquele período integral. Beleza? O resto fazia estágio de meio período, fazia estágio em período integral, era freelancer, por exemplo. Você conciliava estudos para concurso com outros tipos de estudo? 50,4% não, aí ó, foco total no concurso do tribunal. 5, nível médio, a galerinha aqui, um percentual pouco, né? Agora, 32% conciliava com nível superior, faculdade, 11,2% conciliava com pós-graduações, especializações, mestrados, tá? Então a gente tem dois públicos aqui, ó. Um público que se divide, a galera que está aí focada total e uma galera que está conciliando com outros estudos. Sua condição financeira era 49,6% tinha uma condição financeira média e 20% boa, e a gente tem um pouquinho aqui de condição ótima, né? Então, olha só, a grande maioria esmagadora, né? Se a gente for pegar aqui esses 3 círculos aqui, certo? Deixa eu ver se eu consigo pegar um pincel aqui pra gente, ó. Se a gente for pegar esses 3 círculos aqui, galera, ó, que a grande maioria tinham boas condições financeiras, né? De média para cima. E aqui, ó, 21,6% tinha condição financeira ruim, certo? E esse restinho aqui tinha condição financeira muito ruim. Então a gente pode ver que esse público de concurso para tribunal, né, é um público assim que tem uma certa classe social, digamos até um pouco privilegiada, né? Não todos, né, mas a maioria tem mínimas condições, né?
Agora olha só, em que lugar você costumava estudar? 80% estudava em casa, 16% na biblioteca e o restante naquelas salinhas de estudo, que você aluga aquelas cabines para estudar. Se você pudesse escolher apenas uma forma de estudar, quais dessas você escolheria? 48,8% revisão de questões de provas anteriores em primeiro lugar. E em segundo lugar, ler a lei seca e as súmulas. E em terceiro lugar, assistir videoaulas. Se você pudesse escolher apenas duas formas de estudar, quais das duplas abaixo você escolheria? Ganhou disparado com 38,4% aqui, assistir aulas e resolver questões. Na sequência, 21,6% ao resolver questões e ler a lei seca e súmulas. E na sequência, em terceiro lugar, ler PDF e resolver questões. Certo? Se você pudesse escolher apenas 3 formas de estudar, quais dos trios você escolheria? Disparado aqui com 36%, assistir aula, resolver questões e revisar. E aí depois a gente tem aqui, com empatados praticamente, resolver questões, ler a lei seca, né, e súmulas, e assistir aulas, ler PDFs e resolver questões. O outro trio que ficou aí em terceiro. Qual método de revisão você prefere? 33,6% preferem resumos completos. 16,8% resumos simplificados através de palavras-chave. 19,2% leituras de grifos em livros e apostilas. 14,4% mapas mentais, enquanto 8,8% prefere assistir aulas em videoaula em ritmo acelerado. Numa escala de 1 a 5, né, baixo, né, pouco, fraco, médio, né, e alto e tudo, olha só, qual o grau de importância para resolver questões? Disparado 5 aqui com 78,4%. Então essa galera julga que resolver questões é de longe assim, tipo, uma das tarefas mais importantes. Qual o grau de importância de revisar, né? A gente já teve uma queda, porque a galera colocou que é 68% aqui, na verdade, das pessoas falaram que é nível 5, tipo, muito importante. Qual o grau de importância para ler materiais separados por matéria? Né? Um grau de importância médio, porque está aqui no nível 3, então 36%. Mas você pode ver que essa galera aqui tem uma predominância aqui na leitura, né? Porque a gente tem aqui 36% como médio, 24% aqui nessa intermediária e 28,8% como muito importante, tá? Então, veja que a leitura parece que aqui é bem importante para essa galera. Assistir aula nos cursinhos, né? Então, a gente tem aqui, 28% dizem que assistir aula é muito importante. 19,2% dizem que assistir aula é mais do que muito importante, né? É bem importante. E 24,8% dizem que é muito, muito importante. Se a gente reparar aqui, a gente teve um percentual bem grande também, tá? De pessoas que preferem assistir aula em cursinho, mas predominante aqui, ganhou por pouco aqui a preferência pela leitura, tá? Porque se a gente somar aqui, nós tivemos mais pessoas que falaram que ler é mais importante, No número 3 aqui, enquanto aqui tem 28, aqui tem 36. No número 4, enquanto aqui tem 19, aqui tem 24. E no número 5, enquanto aqui tem 24, aqui tem 28. Ou seja, é mais importante ler, né? Para essa galera, ler é mais relevante. Qual o grau de importância de fazer simulados? 49,6%, 5, tá? Então, é bem relevante. Qual o grau de importância de ler a lei seca? 55,2% é 5. O que me causa um estranhamento, né? Porque para mim, cara, ler a lei seca é muito importante, né? Então, o que acontece aqui? Às vezes a pessoa encontrou a lei seca em questões ou em livros resumidos. Você já participou de alguma mentoria ou coach para concursos? 84,8% não, 15,2% sim. Certo? Você gosta de estudar por dia? Apenas uma matéria, 38,4% estuda só uma matéria por dia. 37,6% estuda 2 matérias e 17,6% estudam 3 matérias por dia, beleza? Então a gente tem aqui praticamente um empate técnico entre uma matéria e 2 por dia.
Agora vamos lá. Eu fiz algumas perguntinhas para essa galera e eu vou ler só algumas respostas para você matar a curiosidade a título assim elucidativo. Se você tivesse apenas 3 horas por dia para estudar, como organizaria seus estudos, seu dia de estudo? Aí a primeira resposta, veria uma aula acelerada, leria o PDF e faria algumas questões. A segunda resposta, 15 minutos de revisão da matéria anterior, né? Então revisaria 15 minutos da matéria anterior e uma disciplina por dia. Aí nessa uma disciplina, o que essa pessoa faria? 2 horas de teoria e 45 minutos de questões. Estudaria 3 horas na madrugada, uma outra que falou 1 hora lei seca, 1 hora questões, 1 hora PDF, 1 hora e mais para uma matéria, né? Então, enfim. 3 matérias, 1 hora para cada. Se já tivesse base formada, focaria apenas em resolver questões, consultando a legislação para corrigir meus erros. Lei seca e questões. Ótimo, beleza. Vamos lá para a próxima pergunta, tá, galera? Na sua opinião, qual os seus maiores erros de metodologia de estudo durante o processo de ser aprovado? Primeira resposta, deixe para a última hora e sobra pouco tempo para revisar. Segunda resposta, falta de revisão e de questões. Terceira resposta, ouvir quem nunca venceu na vida. Quarta resposta, focar muito em doutrina, né? Para o concurso de tribunal, porque a doutrina é essencial para concursos de ponta, magistratura, promotoria e procuradoria, ou seja, não é essencial para tribunal. Isso aqui eu concordo plenamente com essa observação. Não ter me focado totalmente, meio abstrato, né? Mas enfim. Não confiar na minha base e rever muitas aulas e PDF sem necessidade, gastando um tempo que poderia dedicar à resolução de questões e à revisão da lei seca. Perfeito esse comentário aqui. Beleza? Fazer resumos, insegurança no método que funciona comigo. No início eu não resolvia muitas questões e não lia muito lei seca. Comentários extremamente interessantes. Certo? Vamos lá. Vamos continuar, que eu acho que tem mais uma pergunta. A última. Se pudesse dar uma dica breve de como estudar, que para você é algo muito importante, qual seria? Né? Observação é uma dica de forma, de metodologia de estudo, e não motivacional, psicológico ou de lição de moral. Então, vamos lá. Se concentrar ao máximo, não deixar nada passar, não passar nada sem entender, achando que vai ver depois, inclusive está entre aspas. E sempre fazer questões depois de ler a matéria. Então, isso aqui foi a nossa primeira resposta. Segunda resposta, fazer questões e imediatamente revisar aquilo que errou. Terceira resposta, exercitar o que revisou. Quarta resposta, fixar a lei seca pelo site do Planalto, né? Ler a lei seca lá na fonte. É 70% das provas objetivas de concurso. Quarta resposta, revisar constantemente. Beleza? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de contribuir para o fortalecimento do canal, deixando seu like, se inscrevendo e ativando as notificações.